Deuteronômio 30, 19. Diz assim, olha, aqui na King James. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, o caminho da vida, para que vivais plenamente, vós e vossa descendência. Deuteronômio 30, 19, uma oportunidade que o Senhor nos dá de fazermos boas escolhas. Aí eu vou ler aqui, nessa outra versão minha aqui, que é de devocional e estudo, Almeida Corrigida Clássica. E aí nós temos assim, olha, os céus e a terra tomo hoje como testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Nós temos escolhas. A nossa vida, ela é feita de escolhas, né? Nós escolhemos estudar ou não, trabalhar ou não, caminhar com fulano, com beltrano. Nós fazemos as nossas escolhas. Nós escolhemos o que é que vai nos alimentar no nosso dia a dia. E quando eu falo de alimentar, eu não estou falando só de comida, de alimento sólido, físico. Eu estou falando quais são as alegrias ou tristezas que nós teremos como referência. Quais são os conselhos que nós tomaremos e que nós aceitaremos e que nós adotaremos nas nossas escolhas, nas nossas caminhadas. Tudo que nós... Todo tempo, né? A filosofia vai dizer que até quando você não escolhe, você está escolhendo. Então, não tem como você dizer que você não escolhe. Sim, você escolhe o tempo todo. E cada escolha demanda, né, um esforço, né, mental, emocional, psicológico, espiritual. Então, assim, muitas vezes as pessoas, elas dizem, eu não escolhi nada. Eu sou neutra, não existe neutro. Neutro na vida é só o ponto do carro mesmo, da marcha, mas nada. Porque quando você não adota claramente o caminho da vida, o caminho da bênção, você está, por omissão, escolhendo o caminho da morte, o caminho da maldição. Mas o Senhor, Ele te deu uma escolha, e essa escolha ela está aberta para você até o último suspiro da sua vida. O problema de você escolher no último momento da sua vida é como vai ser feita essa escolha. Porque o último momento da sua vida, até o último momento da sua vida, você pode se arrepender. Veja, se arrepender e voltar para Jesus. E escolher o caminho da bênção. Mas o que é se arrepender? Você já parou para pensar que se arrepender não é dizer que se arrepende? Se arrepender não se resume no significado de palavras. Quando eu digo para você que eu me arrependo, eu não estou dizendo que eu me arrependo saindo daqui para cá, não. Quando eu falo de arrependimento, eu estou falando de uma conversão de atitudes. Eu estou indo nessa direção, eu me arrependo, e aí eu faço a conversão e eu volto. Eu mudo a direção da minha caminhada. Isso é arrependimento. E aquilo que você sente, né? Tristeza, angústia, aflição, né? Quando você comete um ato de pecado e você fica mal no dia seguinte, é remorso. Né? É remorso. E como que você vai saber a diferença entre remorso e arrependimento? O arrependimento, ele é na alma. Ele é lá dentro. E quando você se arrepende, você junto com o arrependimento, junto com o arrependimento vem uma decisão firme, sólida e definitiva de que você nunca mais vai fazer aquilo. Você passa a orar a Deus para que Deus te dê livramento de viver aquilo de novo. E um ponto principal, você sente nojo daquilo que você cometeu. Mas é nojo de... Quando você lembra daquele pecado que você praticava outrora, gera uma náusea aqui. Sabe? Eu não quero mais. Ai, não quero nem pensar. E é muito importante, né? Nós refletirmos sobre isso, sobre o arrependimento real, profundo, né? O arrependimento definitivo. Ah, irmã, mas eu posso falar em arrependimento definitivo? Você pode falar em arrependimento definitivo, você pode falar em conversão definitiva, você pode falar em salvação definitiva, sempre que você estiver em Cristo.
Porque todos os dias nós, a nossa caminhada, a nossa conversão é uma diária, uma rotina. Nós temos que ter uma rotina com Jesus. Mas não é aquela rotina obrigatória, não. Rotina no sentido de nós termos Jesus na nossa vida como nós temos um irmão, um primo, um primo não, um filho, um pet, o trabalho. E é muito mais que isso, porque do trabalho você sai, de Jesus você não pode sair. De um casamento você se separa, de Jesus você não pode. Você tem que ver Jesus na sua vida como você vê a si mesma. Eu não posso me divorciar de mim mesma. No dia que eu morrer, eu vou morrer comigo. Sou eu e eu. E Jesus é assim. Jesus é intrínseco a mim, ele está dentro de mim. É indissociável. Sabe, ter uma vida com Cristo, ter uma vida com Cristo é ter uma vida antes de qualquer coisa. É ter uma vida fundamentada no eterno. E você não se dissocia do eterno, você não larga o eterno, você não sai do eterno. E para você viver assim, todo o tempo você vai fazer o quê? Jesus, me conduz no seu caminho. Sabe o Salmo 23? Guia-me pelas veredas da tua justiça. E aí é que tá, minhas amadas, meus amados, aí é que tá. Porque as veredas da justiça de Jesus, elas muitas vezes são tão assolantes, são tão doídas, machucadas, são tão difíceis. Trilhar o caminho de Deus às vezes é tão difícil que às vezes você tende a observar o caminho da morte, da maldição. E você sabe por quê? Porque o caminho da maldição, ele é largo. A porta da maldição, ela é larga, sabe? Viver no caminho da maldição é satisfazer a nossa carne. E satisfazer a nossa carne é algo prazeroso, é algo gostoso. Porém, contudo, todavia, é algo momentâneo. É para esse tempo e acabou. Mas a alma é eterna. A alma é eterna. Você tem noção do que é você passar a eternidade queimando no fogo do inferno? Sendo incômoda. Sabe, eu imagino o juízo, o porvir de quem não vai estar na glória, como. Eu imagino como uma história grega, tem uma história grega que fala que um homem, ele foi condenado, né, a ser todos os dias comido. Não sei se era os olhos, não me lembro muito bem. Todo dia ele era comido por animais e durante a noite ele era todo regenerado para no outro dia ele ser comido de novo. E eu imagino que o inferno é assim. Você é atormentado. A diferença é que é dia e noite, não para. Eu imagino que o diabo ele chega e arranca um pedaço de você e aquele pedaço nasce imediatamente. E ele arranca de novo e nasce imediatamente. E é esse loop eterno de dor e sofrimento e perturbação. Por que o diabo te daria tanto prazer que agora sem te cobrar nada? Porque o diabo, ele colocaria à sua disposição tantas coisas legais, tantas coisas boas. Porque tudo bem sair ferrando com a vida dos outros, fazendo os outros sofrerem? Porque tudo bem abandonar sua família, deixando um rastro de choro, de dor e de tristeza? Muitas vezes, mulheres e homens ficam para trás, eles se matam de tanta dor que sentem por aquele abandono, por aquele adultério, por aquilo que está sofrendo. Isso não tem consequência? Sabe? Você vai passar sua vida inteira machucando as pessoas, se machucando, comendo do prazer da terra, de tudo que dá, sem ressalva, sem observar quem está à sua volta, sem levar em consideração o direito do outro, o limite do outro, e tudo bem, não vai ter nenhuma consequência? À toa. E o diabo é legal, e isso é legal. Não é assim, a gente sabe que não é. E a palavra de Deus vem falar para nós que o caminho de bênção e o caminho de maldição, ele está posto à nossa frente. Cabe a mim e a você fazer as nossas escolhas. Jesus morreu na cruz para eu escolher o caminho da bênção. Ele morreu na cruz para eu escolher o caminho da vida. Não só para mim, mas para mim e para minha descendência. Por isso, para isso, ele veio em carne e padeceu naquela cruz. Eu tenho que valorizar isso. Eu tenho que valorizar isso. Porque ele não morreu em vão, ele não morreu à toa. O que ele fez por mim, ele fez para que eu tivesse uma vida plena, para que eu tivesse uma vida abundante, para que eu não fosse
enganada e nem enganadora, mas para que eu tivesse uma vida, uma caminhada na justiça dele, ainda que isso me doa, ainda que isso me machuca, ainda que isso me custe, ainda que eu tenha que abrir mão de coisas, de pessoas, de lugares e de mim mesma. E aqui ele me garante que a minha descendência vai herdar junto comigo as bênçãos que existem no caminho da vida. Agora, é uma vida difícil? Por quê? Porque é o caminho reto, é o caminho certo, é o caminho estreito. E tudo que pressupõe o certo, o estreito, o justo, é trabalhoso. Vai dar trabalho, é difícil. Mas eu, Núbia, há 14 anos, eu escolhi o caminho justo. Eu escolhi o caminho reto. E eu tô nessa caminhada há 14 anos com Jesus. E todos os dias ele me corrige, ele me alinha, ele me conduz. E todos os dias eu renuncio, e todos os dias eu reescolho. Todos os dias, o tempo todo. Todos os dias, o tempo todo. Eu fiz essa escolha. E você fez a sua? Porque também não basta fazer essa escolha, tem que se manter nela. Essa escolha ela é diária. Todo dia você escolhe. O caminho da vida, o caminho da bênção é Jesus. Amém? O caminho da vida, o caminho da bênção é Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. É assim que a vida nos fala. É assim que a Bíblia nos fala. Eu vou deixar aqui para você refletir esse final, repetindo o versículo inicial. Deuteronômio 30, 19 diz assim, olha, os céus e a terra, orebashuriamanassurias, tomo hoje por testemunhos contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amém?